Quando eu comecei a interagir com redes sociais, né, na época foi o Orkut, né? Eu acho que foi a primeira plataforma que eu resolvi brincar um pouco. E peguei um direcionamento de um vídeo do programa Silvio Santos, né, que o Lula, né, tinha participado do programa, isso em 1989. Ele falou uma coisa, né, abordou um tema sobre consciência política, né, entende? Que eu trago até hoje como conhecimento útil. Eu não vejo mesmo Lula, né? Daquele ano de 1989. Porque aquele ano ele não era presidente. Entende? Ele veio a ser depois de 2003, né? E hoje, novamente, é o terceiro mandato do cara. Entende? Só que eu acredito, cara, que ele perdeu um pouco daquela visão política que ele tinha no passado. Muita coisa aconteceu de diferente, né? Escândalos, dentre outras coisas, que envolviam o partido político do qual ele representa. E aquele detalhe, né? A gente vê o extremismo de ambas as partes, né? Tanto quanto da direita quanto da esquerda, né? Como o atual presidente do nosso país, né? O Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, né, cara? Que é o nosso atual presidente, né? É ele que responde, né? Pelo que é falado aqui dentro do país, mas principalmente na Câmara de Deputados, no Senado, é ele que responde pro pessoal que tá lá fora, vendo os diálogos, dentre outras coisas, o que tem a ver com conflitos, com ações humanitárias, com direitos humanos, entende? É nele que tem que cobrar em relação a esses assuntos. Aos deputados que falam na Câmara de Deputados, entende? Aos senadores. Eles foram eleitos pra, tipo assim, pra ter uma opinião, entende? Que agrega, que praticamente coloca toda uma visão da população para ser exposta para outros países, entende? A China está vivendo um momento muito bacana em questão economia. Os Estados Unidos está naquela guerra comercial, dentre outras coisas, mas isso faz parte, é o capitalismo dominando praticamente o planeta, e isso não tem como mudar, entende? E sei lá, eu não tô querendo cobrar posicionamento político de ninguém, mas se for cobrar de alguém sobre qualquer coisa que tenha a ver com ponto de vista político, que fale sobre político ou coisa similar, cobre do presidente da república, do governador, do deputado, do vereador, entende? Cidadão comum, cara, só se tiver uma revolta do caso, né? E toda a população começar a entrar em um outro sistema de observação em relação ao quadro político, e mesmo assim, né? A cobrança vai cair toda nos mesmos, né? Nas pessoas que nós indicamos para representar a nossa população. Eu gosto de lembrar deste programa do Silvio Santos de 1989, porque naquele ano, né, eu olhava um cara que eu queria ter assim como uma base de exemplo, entende? Porque as palavras que ele falou no programa do Silvio, cara, quer dizer, o Silvio ele se mantém exemplo até hoje, né? Porque a fortuna dele provém do trabalho dele, né? A estrutura da empresa dele, dentre outras coisas, né? Já em questão com o que é lidar com o dinheiro do povo, eu não tô acusando o presidente Lula. Apesar que suspeitar não é crime. Mas tem muita coisa que acontece, né? Acordos, dentre outras coisas. Entende? Eu queria falar sobre isso assim. Tenham consciência política, assistam esse programa, essa reprise do programa Silvio Santos de 1989 que tem o presidente Lula.
Tire suas conclusões. O que ele fala é muito interessante, é algo que dá para agregar como conhecimento. Mas tem muita coisa que aconteceu que não dá para entender. Aí cobrar dele também é normal. Porque é ele que está no poder agora, é ele que é o presidente. Não é a oposição que está lá. A oposição está para cobrar dele também. Mas não depende só da oposição, depende da população. Depende da população da mesma forma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, falou naquele programa do Silvio em 1989. Tá certo? Só queria falar sobre isso assim. Fui. Cortar um metal, cara. Rock and roll.